Olá, paz e bem. Eu quero agradecer o convite feito pelo Reverendo Gustavo e pela equipe de organização do 34º Concílio da Diocese Anglicana de Recife, a minha diocese. Gratidão a todos e todas que estão na organização deste maravilhoso e necessário encontro. Hoje compartilharemos sobre espiritualidade e coragem para ser testemunha, empenhar a vida na luta pela igualdade de gênero. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia que é cantada também como uma oração, de composição do nosso saudoso Chico Israel. Dizem que quem canta ora 2 vezes. Eu não vou cantar, vou lê-la em tom de oração. Meninas, Maria, mulheres. Meninas, Marias, mulheres, que geram crianças para o mundo mudar. Não deixem que a dor as detenha. Jesus é a senha para nos libertar. Meninas, Marias, mulheres, que a graça inunde os seus corpos de luz, que a vida encontrou plenitude no colo bendito que acolheu Jesus. Meninas, Marias, mulheres, de todas as faces, culturas e cores, a humanidade precisa de ventres e braços para vencer temores. Meninas, Marias, mulheres, das ruas, dos campos, das casas de Deus, a vida precisa da força, da graça, da raça dos dons que são teus. Meninas, Marias, mulheres, seus olhos são feitos para verem além daquilo que está ao alcance dos olhos dos homens, parceiros do bem. Meninas, Marias, mulheres, se espelhem no gesto daquela mulher que recebeu com humildade no ventre o menino Deus em Nazaré. Ainda nessa tessitura de reflexões sobre mulheres de fé, mulheres do movimento de Jesus, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a refletir na Epístola aos Filipenses, na oração de Paulo àquela comunidade. Capítulo 1, versículos 3 a 5 e depois 9 a 11. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro momento até o dia de hoje. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenha sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Palavras do Senhor. Ao escrever esta carta, a história bíblica diz que Paulo estava preso, sofrendo privações, e recebe a ajuda dessa comunidade, a primeira comunidade que ele organizou. É interessante lembrar um pouco da geografia bíblica também. Filipos ficava na província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. É uma carta afetuosa
que nos fala profundamente de amor, de confiança. É interessante que a palavra confiar significa fiar juntas, tecer juntos. Era esse o objetivo da fala, do discurso do apóstolo à sua amada comunidade. Espiritualidade e coragem para testemunhar é um desafio para a mente. A igreja cristã em todos os tempos. A igreja aos filipenses atravessava situações de tensões e conflitos. Nós, da Diocese Anglicana de Recife, também conhecemos histórias assim, bem de perto. Tensões criativas entre perspectivas de religiosidades, não muito espiritualidade. Religião e ideação da modernidade expressas no feminismo, por exemplo, nas lutas das mulheres por autonomia, individuação e desenvolvimento de suas potencialidades, para além do papel de mãe. Faz um desenho interessante na história da IEAB. E é nessa tessitura dessa espiritualidade que nós vamos continuar a tecer. O texto descrito como a oração de Paulo em favor dos filipenses ou das irmãs e irmãos de Filipos nos insere num contexto de interações de afetos inspiradores. Que o vosso amor cresça mais e mais. E qual é a base desse crescimento, deste desenvolvimento, de acordo com o texto lido? A base está no enraizamento na sabedoria e toda a ciência. Estudando a etimologia das palavras, nesses tempos de pandemia, que precisamos de tanta paciência. Paciência é a união de duas palavras, a paz que vem da ciência. Eu tenho me contentado muito com essa expressão e essa descoberta. Para quê? Precisamos estar enraizadas e enraizados na sabedoria e em toda a ciência. O texto diz, a fim de que saibam escolher, ou melhor, discernir o que é o melhor. Muito bem. Qual o testemunho dessa comunidade? É uma epístola pequena que vale a pena uma leitura completa, mas pelos poucos versos que nós lemos, o testemunho dessa comunidade é a própria vida e a construção dos afetos, da ambiência de afetos, do exercício do cuidar e da generosidade que a vida dessa comunidade tentava tecer e da qual o apóstolo foi beneficiado. A vida cheia de virtudes, cheia de qualidades, é a expressão do texto. Boas qualidades inspiradas no exemplo de Jesus para seu seguimento. Então, inspiradas neste modelo do seguimento de Jesus, a comunidade de Filipos é gestada na casa de Lídia, conforme Atos 16, de 11 a 15, para quem quiser conferir esse livro interessantíssimo das ações, das primeiras ações da igreja primitiva. Lídia recebe o apóstolo em sua residência e o acolhe, oferecendo-lhe o lugar para desenvolver a missão. Os textos nos entusiasmam quanto à espiritualidade e coragem para empenhar a nossa vida na missão. Assim, nos reconhecemos como uma igreja inclusiva, acolhedora, aberta e dialógica, desenvolvendo esse diálogo com as ciências, buscando esta sabedoria indicada pelo texto. Na missão, todo o povo de Deus vive as boas novas do reino de Deus. E de forma didática,
A nossa igreja, em sua comunhão internacional, constrói 5 marcas pedagógicas conhecidas como 5 marcas da missão. A primeira refere-se a testemunhar para todo o povo o amor de Cristo, que reconcilia, salva e perdoa. A segunda, construir comunidades de fé que acolhe, celebra e transforma. Ser solidária com os pobres e necessitados. Desafiar a injustiça, a opressão e a violência. Proteger, preservar e renovar a vida em nosso planeta. Para tanto, como no dizer da Epístola de Timóteo, lema para este 34º Concílio da DAR, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Nossa teologia é dialógica, portanto, assistemática, dinâmica e contextual. Nosso recorte será sobre o que o feminismo tem a dizer à missão da Igreja, em quais marcas da missão se vê contemplado e seus desdobramentos para o ecofeminismo. Feminismo? O que querem as mulheres? Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. O século XX é conhecido como o século das mulheres, por conta de todas as vozes e ondas feministas deste século. O feminismo dialoga com setores da igreja cristã no Brasil desde as décadas de 60 e corresponde a reflexões e articulações importantes de empoderamento e protagonismos femininos. A igreja se manifesta em relações aos direitos humanos das mulheres, a nossa igreja, a IAB, de forma acolhedora, mas isso acontece processualmente e exigiu de nós bastante paciência histórica e continua exigindo. Deste contexto, tensões criativas se dão progressivamente conforme a reflexão da doutora Maria José Rosado. Existem núcleos duros dentro das religiões e religião e feminismo dialogam com bastante tensão. Não somente as expressões cristãs da religiosidade, mas diversas outras. Uma das desafiadoras questões apontadas pelos dogmatismos cristãos para as mulheres é de restringi-la ao único papel, o papel de mãe, vetando nossas potencialidades diversas para a desenvoltura de outros papéis. Se ouvirem um barulhinho, é a minha Nina, uma alhasa muito simpática, que não gosta que eu me demore muito para as câmeras. Eu acho que ela tem um pouco de razão, porque ela sabe que eu não gosto muito. Eu quero agradecer também o cameraman que está me apoiando nesse momento, o David, meu amigo, uma pessoa muito especial, um feminista solidário. Então, eu quero tecer com mais cuidado sobre o ecumenismo e o ecofeminismo. O ecofeminismo é quando o feminismo se encontra com a ecologia. Em quais marcas da missão
o ecumenismo e o ecofeminismo se veem contemplados. Sabemos que as referentes marcas da missão da Igreja são recursos pedagógicos, didáticos, não é? Mas tudo está conectado, né? Todas as outras marcas se conectam. Assim, didaticamente, podemos dizer que o movimento feminista e ecofeminista estão contemplados na quarta e quinta marcas da missão. Para a gente recordar, eu vou lê-las aqui. Desafiar a injustiça, opressão e violência, proteger e renovar a vida em nosso planeta. Desafiar a injustiça, opressão e violência ressoa com as reverberações dos movimentos feministas, por deixar-se afetar nesse diálogo com suas demandas pela igualdade de gênero. Nossa igreja protagoniza a inclusão da mulher no clero há 35 anos, quando a reverenda Carmen Etel foi ordenada ao presbiterato, somando-se às recentes eleições episcopais femininas, a Bispa Marinês há 2 anos e recentemente a Bispa Mary Gley. A reverenda Carmen Etel nos lembra neste mês de julho um protagonismo de um feminista solidário bastante notável, conhecido como Dom Plínio. Nesta data, na data de 7 de julho de 1915, ele nasceu e em 8 de 7 de 1994 ele faleceu. Dom Plínio, como era conhecido, Dom Plínio Lauro Simões, foi quem primeiro levantou a reflexão sobre a ordenação feminina num sínodo da igreja em 1973, e a discussão foi calorosa. Aliás, ele levantou a questão em 73 num concílio e em 74 levou ao sínodo, mas não foi aceita. Somente 10 anos depois, em 1984, o sínodo aprovou a ordenação feminina e em 1985, Dom Plínio realizou seu sonho ao ver a ordenação diaconal da reverenda Carmen Etel. Temos assim uma pequena reflexão sobre a reciprocidade dessa dialógica entre teologia anglicana e feminismo. Contudo, seguindo a máxima da reforma, Igreja reformada sempre reformando. Há muito diálogo para tecer, paciência histórica para exercer e confiar essa tessitura ao amor e poder de Deus, que é Pai e Mãe. Confiar é tecer juntos e juntas. Nesse sentido, é pedagógico recordar que as nossas marcas da missão remetem aos direitos humanos e ambientais, o que remete à comunhão entre as irmãs e irmãos com a biodiversidade. Segundo a doutora Maria José Rosado, feminismo é um movimento revolucionário que deu certo, porque diferente de outras revoluções sanguentas, até onde se sabe, o feminismo não tirou sangue de ninguém. O que querem as mulheres? Esta é uma pergunta marcante no século XX e que o fez conhecido como o século das mulheres. No século XX, o feminismo empodera as mulheres para reivindicar seus direitos sociais e reprodutivos e ainda hoje lutam contra a violência doméstica e sexual, discriminação no trabalho, preconceitos diversos. A luta continua, companheira. No século XXI, a mulher luta pelo direito ao respeito, suas escolhas, suas vidas e autonomia. Pois durante séculos, culturas patriarcais
e doutrinas, normas religiosas limitam ou limitaram ou continuam limitando, não sei, a vida privada e pública das mulheres. A maioria dos discursos teológicos são elaborados por figuras masculinas, patriarcais, heteronormativas e binárias, algo que já foi exaustivamente tratado em nossos concílios, em busca de garantir a igualdade de direitos e a unidade na diversidade. Lembrando a máxima agostiniana, nas coisas essenciais unidade, nas duvidosas liberdade e em tudo amor. O feminismo, da perspectiva da ativista ambiental, física e filósofa, doutora Vandana Shiva, ecofeminista, incorre um erro perigoso, a seu ver, que é a fragmentação e caracterização restritiva da mulher como uma figura passiva. O que ela quer colocar com isso? Ela fala a partir da experiência do movimento das mulheres indianas no abraço das árvores, para impedir o desmatamento das florestas e garantir seus trabalhos e sustentos. O que a Vandana Shiva reclama é que algumas ideações falsas são colocadas sobre o ecofeminismo, ideias essencialistas de que as mulheres são mais conectadas com a natureza por uma questão biológica, porque naturalmente elas conviveram com a natureza e tentam retirar o caráter, digamos, de luta e de politização desse movimento. Então, Vandana, ela critica a exacerbação marxista sobre o feminismo, que não consegue enxergar a multidimensionalidade e multifuncionalidade daquelas mulheres agrícolas, campesinas, dos vilarejos indianos que na década de 70 implementaram o movimento do abraço. Vandana contrapõe-se ao princípio patriarcal da passividade feminina e apresenta o princípio da criatividade das mulheres de Shipko, palavra que significa abraço, e de suas relações de trabalho. Do seu ponto de vista, o feminismo precisa repensar suas reflexões a partir das construções das relações de trabalhos daquelas mulheres. As mulheres do movimento de Shipko, abraço das árvores, à luz de Vandana Shiva, reúne todas as lutas como uma unidade na diversidade por uma causa comum. Essa é a novidade do ecofeminismo. Nossa sobrevivência neste planeta, que é a nossa casa comum, em tempos de pandemia, une-nos a uma só causa. Para tal, a ecoespiritualidade se faz imprescindível. E aí, são palavras minhas, né? A respeito do que eu vejo nesse discurso da Vandana, é uma epifania que se dá nas rodas de diálogo humilde e na compreensão de que tudo está conectado, né? Nos remetendo ao querido Papa Francisco e remetendo-nos também a Clara e Francisco de Assis em suas interdependências e descobertas já no século XIII, que merecemos, aliás, que carecemos da sensibilidade para tratar os seres da natureza como irmãos e irmãs.
O ecofeminismo é quando o feminismo encontra-se com a ecologia, como no dizer de Vandana. Uma onda feminista que surge na Índia, inspirada na cultura de paz das leituras feministas articuladas à resistência de Gandhi, é uma parceria entre mulheres e meio ambiente, que prega um mercado ético e vê na natureza e na mulher para além da percepção domesticadora e opressora do patriarcado, assim como a passividade da natureza. As mulheres de Chico, mulheres simples, diversas e de pequenas comunidades, se articularam para impedir o corte das árvores na floresta, porque garantiam seu sustento. Ali elas desenvolviam suas relações de trabalho. E seu slogan é: os produtos da floresta não são madeira e dinheiro. Os reais produtos da floresta são solo, água e ar puro. E esses produtos são vitais para a nossa sobrevivência. Para Vandana Shiva, o movimento de Chico na Índia é uma articulação de mulheres em defesa da floresta e da Mãe Terra, nossa casa comum, que estão bem tecidos ao que confiamos à Carta Internacional da Terra, a qual teve seus 20 anos celebrados no último dia 29 de junho. Ecofeminismo é quando o feminismo se encontra com a ecologia. Tem sua base na crença e na criatividade das mulheres e da natureza, diferente do que prega o capitalismo ao enxergar a natureza como morta e a mulher como passiva. Vandana sinaliza para esse risco ao feminismo. Seu objetivo comum é o princípio da vida, e nesse princípio abarcamos todas as lutas pela dignidade do ser humano e da vida no planeta. Portanto, reivindicar essa criatividade e dar-lhe visibilidade é o caminho para outra política, outra filosofia, outra ciência, diz Vandana. Pois a força que marginalizou e oprimiu a natureza é a mesma força que marginalizou e marginaliza ainda as mulheres. O ecofeminismo é uma nova onda de feminismo, pois evolui de um olhar reducionista que não vê a criatividade e multifuncionalidade observada nas relações de trabalho das mulheres de Chico, ou seja, abraço. Eu gostaria de trazer um exemplo próximo a nós aqui em Caruaru, já para finalizar, que me impressionou bastante dentro dessa perspectiva de interdependência e conectividade. São candidatos juntos pai Jeremias e mãe Rose pela sobrevivência dos terreiros em Caruaru. Essa interdependência por uma causa comum garante a nossa sobrevivência. Observando as mulheres simples dos vilarejos campesinos indianos e suas lutas, Vandana Shiva opõe-se ao essencialismo, aos feminismos radicais,
e está propensa à conexão com a natureza e a sua biodiversidade. Vandana aponta para as mulheres de Chico somente da carta da terra ao direito à vida. Os produtos da floresta são os produtos que fomentam a vida. Ar puro, solo, água pura. A comunidade aos filipenses, semeada por Lídia, inspira-nos a espiritualidade do exercício do cuidar, a interdependência e a reciprocidade. Para o apóstolo, as demonstrações de afeto e gratidão sinalizam para estas vivências. Eu gostaria de encerrar com mais uma oração. Cura-te, minha filha, com a luz do sol e os raios da lua, com o som do rio e da cachoeira, com o ir e vir do mar e com o flutuar dos pássaros. Cura-te com o óleo de nem e eucalipto. Adoça-te com lavanda. Coloca amor no chá em vez de açúcar. E toma-o olhando as estrelas. Cura-te, minha filha, com os beijos que te dá o vento e os abraços da chuva. Torna-te forte com os pés descalços na terra e com tudo o que nasce nela. Torna-te mais inteligente todos os dias, ouvindo a tua intuição, olhando o mundo com o olho da fronte. Salta, dança, canta para viver e para viver mais feliz. Cura-te, minha filha, com a beleza do amor e lembra-te sempre, tu és o teu remédio. Eu não conheço a autoria, mas acredito que é a tessitura de todas nós mulheres e de todos nós homens, de sororidade, de solidariedade ou de dororidade, como queiram dizer.